Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento o JD1 no ar com as principais informações e notícias do estado, do Brasil e do mundo. Uma iniciativa do portal JD1 em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e o apoio do Senar MS Transformando Vidas. E vamos conferir os principais destaques desta segunda. Destaques do dia. Adolescente entra armado em escola, mata uma aluna e deixa outros 2 gravemente feridos em escola na zona leste de São Paulo. Mulher é arremessada de veículo e morre em capotamento em Chapadão do Sul. Manifestação por reforma agrária bloqueia MS 163 em Campo Grande. Mais um voo de repatriação de brasileiros de Israel chega ao Brasil. E no Brasileirão Rei, Flamengo vence Vasco no Clássico de Milhões e Corinthians empata com América Mineiro. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E agora vamos conferir como fica o tempo e o clima nesta segunda-feira. Do Clima Tempo Nacional, Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta segunda-feira, uma área de alta pressão começa a atuar sobre boa parte do sudeste do país. Então, o sol aparece com pouca nebulosidade nessas regiões, áreas de Goiás também, oeste de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e sertão nordestino, onde o destaque é com a umidade do ar abaixo dos 30%. Ar muito seco na região, atenção à hidratação. Já no sul do país, uma área de baixa pressão na altura do Paraguai puxa a umidade para os 3 estados. Então, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul devem receber chuva e volumosa, acompanhada de rajadas de vento e descargas elétricas. No norte do Brasil, a chuva também aumenta muito. Deve ser volumosa e acontece desde o período da manhã da segunda-feira até a noite. Chuva forte, acompanhada de ventania e trovoadas. Além disso, temperaturas muito elevadas até o meio da tarde. A onda de calor continua atuando sobre as áreas mais centrais do país e, com isso, a temperatura máxima pode chegar em 45 graus em Cuiabá, 33 em Manaus, 27 em Salvador, 31 no Rio de Janeiro, onde a temperatura também sobe por conta da incidência solar, e em Porto Alegre, máxima de 28 graus. JD1 no ar. Notícias. 2 pessoas ficaram feridas e uma morreu após um adolescente entrar armado e efetuar disparos dentro da escola estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, dia 23. Ele foi preso em flagrante. Conforme as informações iniciais, o atirador seria do primeiro ano do ensino médio. Ele feriu 3 pessoas, sendo que uma das vítimas sofreu ferimento na cabeça, outra no tórax e a terceira na clavícula. O G1 apurou junto à Secretaria de Segurança Pública que os feridos foram levados para o pronto-socorro do Hospital Sapopemba. No entanto, uma das vítimas acabou falecendo momentos depois de dar entrada na unidade de saúde. O tiroteio começou por volta das 7h20 da manhã, horário de Brasília, e a Polícia Militar foi chamada por volta das 7h30 para atender a ocorrência. Um helicóptero da PM foi ao local, além de outras 20 viaturas da PM para atender a ocorrência. Pais de alunos foram até a unidade após serem informados sobre o caso. JD1 no ar. JD1 no ar. E mais um voo de repatriação chegou ao Brasil no último final de semana. E pela primeira vez, a operação Voltando em Paz trouxe também estrangeiros que estavam em Israel. A reportagem é de Pablo Mondim. A guerra entre Israel e Hamas completa 2 semanas e já é considerada um dos piores conflitos do Oriente Médio nas últimas décadas. Mais de 5.500 pessoas morreram e 18.000 estão feridas. Mais um avião da Força Aérea Brasileira decolou de Tel Aviv com 66 brasileiros repatriados e 3 bolivianas, uma mãe e 2 filhas. É o 8º voo e a primeira vez que a operação Voltando em Paz do governo federal traz cidadãos de países sul-americanos. Até o momento, 1.201 brasileiros foram resgatados da zona de conflito e 44 animais domésticos. Ainda estão previstos outros voos ainda essa semana com brasileiros saindo de Israel e Egito. Além da operação de repatriação, o Brasil tem defendido um cessar-fogo e a criação de um corredor humanitário na fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito para a passagem de suplementos e civis.
O Brasil será o único país do chamado Sul Global da cúpula que vai reunir representantes de países como Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e países árabes. Reportagem Pablo Mondini. JD1 no ar. JD1 no ar. E criminosos têm usado na internet o nome do programa Voa Brasil, que vai oferecer passagens aéreas mais baratas, mas que ainda não foi lançado pelo governo federal, para furtar dinheiro e informações pessoais. A reportagem é de Leandro Molina e Camila Furtado. O governo federal ainda nem lançou o programa Voa Brasil e criminosos já estão espalhando informações falsas para aplicar golpes e mentiras na internet. O programa Voa Brasil está na fase final de ajustes e vai disponibilizar passagens aéreas com valores acessíveis para categorias de passageiros. O secretário nacional de Aviação Civil, Juliano Noman, informa que o governo federal não está fazendo cadastro para pedir dados das pessoas. O governo federal e o Ministério de Portos e Aeroportos não estão realizando cadastro e nem solicitando valores para participação no programa. Não caia em golpes. O secretário Juliano Noman pede que a população fique atenta com a publicação de vídeos e anúncios falsos que prometem descontos de passagens aéreas, supostamente por meio do Voa Brasil. Não forneça os seus dados pessoais nem bancários e não faça pagamentos de boletos ou Pix. Todas as informações sobre o lançamento do Voa Brasil serão divulgadas pelos canais oficiais do governo federal. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Leandro Molina e Camila Furtado. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Trecho da BR-163, próximo ao aeroporto da aviação agrícola Teruel, na entrada de Campo Grande, foi bloqueado na manhã desta segunda-feira. A interdição é realizada por integrantes de acampamentos rurais e já deixa um congestionamento quilométrico na região, entre a capital e o distrito de Anhanduí. A Polícia Rodoviária Federal informou que o trecho está interditado nos 2 sentidos da pista. A CCR-MS Via, concessionária responsável pela rodovia federal, orienta que os condutores redobrem a atenção. Uma mulher de 30 anos, identificada como Thaís, morreu em um acidente de trânsito na rodovia 060 em Chapadão do Sul na tarde de ontem. Thaís seria moradora de Paraíso das Águas e estava seguindo pela rodovia no sentido para Chapadão do Sul quando perdeu o controle do veículo e capotou, parando nas margens da rodovia. Ela foi arremessada do veículo e sua filha de 2 anos, que também estava no carro, foi socorrida inconsciente e levada ao hospital pelo Corpo de Bombeiros. A suspeita é de que o acidente tenha sido causado pelo pneu do carro, que era um estepe. O caso será investigado pela Polícia Civil de Chapadão do Sul. O adolescente Luciano Pereira Lopes da Silva, de 16 anos, foi morto a tiros durante a noite de domingo no cruzamento da rua Tucuruvi com Francisco Aguiar, na região do bairro Alves Pereira, em Campo Grande. Conforme apurado pelo JD1 Notícias, o rapaz estava na rua quando foi surpreendido pelo atirador, que estava em um carro. Testemunhas teriam relatado ainda que 5 disparos foram efetuados. A maioria dos tiros atingiram a região da cabeça de Luciano. Após efetuar os disparos, o atirador fugiu. Em razão da vítima ser menor de idade, o caso deve ser investigado em segredo de justiça. Neste ano, o Festival de Bar em Bar 2023 acontece de 26 de outubro a 26 de novembro, com mais cidades participantes. O evento acontecerá em Campo Grande, Bonito, Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Paranaíba e Ponta Porã. O festival bateu seu recorde e contará com aproximadamente 140 pratos inscritos para mostrar o melhor da gastronomia. O Festival Bar em Bar é ideal para promover a confraternização entre amigos e familiares que têm a chance de experimentar novos pratos criados pelos bares participantes
especialmente para a ocasião. O Bar em Bar é uma realização da Abrazel com o Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Mato Grosso do Sul, com patrocínio do Sebrae e Panam. Mais informações estão no portal do jd1noticias.com. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E vamos ouvir agora aqui no JD1 no ar o informativo diário do Senar MS. Conduzir uma propriedade rural, seja ela pequena, média ou grande, é um desafio. Por isso, o Senar MS continua com o projeto para fortalecer o ESG no campo. Uma das ações é com a gestão da propriedade, planejando e fazendo o controle financeiro, acesso a mercados que agregam valor e a busca por parceiros locais. Uma iniciativa do Senar MS que veio para ficar. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Mato Grosso do Sul é palco para observação de aves em acontecimento mundial. Os detalhes com o repórter Cleiton Salles. Aconteceu em todo o mundo o Global Big Day, considerado o maior evento de observação de aves do planeta. Durante 24 horas, as populações de vários países se reuniram para contemplar as diversas espécies de pássaros em seus territórios. No Brasil, Mato Grosso do Sul foi um dos principais palcos de observação de aves, o que torna a atividade uma interessante atração turística. Segundo o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, a observação de aves é uma das grandes apostas para aumentar a oferta turística em regiões já estruturadas para esse fim, como Campo Grande, Bonito e Serra da Bodoquena e o Pantanal. Desde a criação do Global Big Day, Mato Grosso do Sul tem sido destaque nacional em quantidade de espécies registradas e pontos de observação de aves. No estado, a mobilização e facilitação para a observação de aves são realizadas pelo Instituto Mamed de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo, com apoios da Fundação Estadual de Turismo, de clubes de observadores de aves, de pousadas rurais, parques municipais, estaduais e federais e de reservas particulares do patrimônio natural. No estado, são cerca de 650 espécies de aves vivendo livremente em ambientes rurais e urbanos. O próximo Global Big Day será em maio de 2024. JD1 no ar. O projeto de lei que regula apostas de cota fixa dividiu opiniões em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Mais detalhes com o repórter Pedro Pincer. O texto determina que a empresa que explora o sistema de apostas deverá ter autorização do Ministério da Fazenda com prazo de até 5 anos e deverá pagar um valor fixo de contraprestação estipulado em regulamento e limitado a R$30 milhões. Também exige que as bets sejam taxadas em 18% sobre a receita bruta dos jogos subtraídos dos prêmios pagos aos apostadores, como previsto na medida provisória editada pelo governo. O presidente da Associação Nacional de Lotéricos, Bruno Lobato, explicou que com a diminuição da receita obtida por jogos, fica impraticável a manutenção de serviços como o de correspondente bancário pela rede lotérica. A gente está passando dificuldade muito grande com jogos e com essa concorrência que está sendo completamente desleal à rede lotérica, é o que eu disse aqui. A tendência natural é que a rede lotérica não exista mais em pouco tempo. Serão vedadas as publicidades que associem a aposta ao êxito social ou pessoal e os eventos esportivos objetos de aposta de cota fixa contarão com ações de mitigação de manipulação de resultados e de corrupção nos eventos ao vivo. O assessor do Ministério da Fazenda, José Francisco Mansur, destacou a importância da regulamentação das apostas de cota fixa. Que elas têm uma receita estimada entre 100 a 150 milhões de reais e não pagam imposto no Brasil. E vão pagar. Com a regulamentação vão passar a pagar. Tenho aqui as balizas, há quem discuta que o imposto é baixo, há quem discuta que o imposto é alto, mas nós estamos tributando. JD1 no ar. Esporte. Agora, Dineu Almeida tem as últimas notícias esportivas. Campeonato Brasileirão Rei 2023. A 28ª rodada do Campeonato Brasileiro teve seu início no sábado, com o São Paulo goleando o Grêmio por 3-0. O Bahia venceu o Fortaleza por 2-0. Cuiabá e Goiás ficaram no empate em 1-1. Em jogo de 2 dias, o Botafogo e Atlético Paranaense empatam no Newton Santos em 1-1. O Flamengo venceu o Clássico de Milhões 1-0 sobre o Vasco. O Atlético Mineiro perdeu em casa para o rival Cruzeiro. O Internacional venceu o Santos de goleada 7-1, complicando a situação do Santos na tabela.
O Corinthians e América Mineiro ficaram em 1-1. O Bragantino venceu o Fluminense por 1-0 e o Coritiba perdeu para o Palmeiras por 2-0. A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro estará de volta na quarta-feira, dia 25. Jogos Pan-Americanos. A equipe do revezamento 4x100 metros livres misto foi o destaque brasileiro deste domingo nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Além de conquistar o ouro, o Brasil ainda quebrou o recorde pan-americano na disputa. O país ainda levou medalhas em outras provas de natação e de outras modalidades, como ginástica artística, skate park e taekwondo. Voleibol. A seleção brasileira de vôlei feminino foi superior do início ao fim e derrotou a Argentina por 3-0, com parciais de 25-13, 25-20 e 25-18. Já classificado para o mata-mata, o Brasil busca garantir a vaga nas semifinais nesta segunda e pode até perder dependendo da combinação de resultados. Apenas o primeiro colocado avança diretamente para essa etapa da competição. Ginástica artística. A seleção feminina de ginástica artística repetiu o desempenho no Mundial 2023 e ficou com a prata em Santiago. Poupando Rebeca Andrade no solo, o Brasil alcançou os 161.564 pontos na soma dos aparelhos. A equipe dos Estados Unidos foi a campeã com 165.196 pontos, enquanto o Canadá garantiu o bronze com 154.230 pontos. Confira o quadro de medalhas do Pan-Americano 2023. Os Estados Unidos está em primeiro lugar com 20 medalhas de ouro, 11 de pratas, 15 de bronze, total de 46. O México vem em segundo lugar com 10 de ouro, 5 de prata, 3 de bronze, total de 18 medalhas. Em terceiro lugar, o Canadá com 9 ouro, 6 pratas e 6 bronze, total de 21 medalhas. O Brasil está em quarto colocado com 5 medalhas de ouro, 9 de pratas e 9 de bronze, total de 23 medalhas. Fórmula 1. O resultado do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 de 2023, vencido por Max Verstappen, mudou após o fim da prova. Lewis Hamilton, da Mercedes, e Charles Leclerc, da Ferrari, foram desclassificados por infrações atestadas na inspeção técnica. Desta forma, Lando Norris assume a segunda colocação da prova em Austin e Carlos Sainz sobe à terceira posição, fechando o pódio. Hamilton e Leclerc infringiram o artigo 3.5.9e do Regulamento Técnico da Fórmula 1. O texto faz referência à espessura da prancha de madeira no assoalho, que deve ser de pelo menos 10 milímetros, com tolerância a partir de 9 milímetros. A questão foi encaminhada aos comissários pelo delegado técnico da Fórmula 1, Joe Bauer. As notas emitidas pelos comissários atestam que Mercedes e Ferrari reconheceram que a medição feita pela equipe técnica da Federação Internacional de Automobilismo estava correta. As equipes alegaram que o alto desgaste da prancha provavelmente foi fruto da combinação única de pista acidentada e do cronograma da corrida sprint, que reduziu o tempo de checagem nos carros antes da corrida. A desclassificação de Hamilton influencia ainda a briga pelo vice-campeonato da Fórmula 1 de 2023. A desvantagem para Sérgio Pérez, que era de 19 pontos, após a prova, passa a ser de 39 pontos. 240 de Checo contra 2001 de Lewis. Fato curioso é que o resultado atualizado, Logan Sargent da Williams sobe da 12ª para a 10ª colocação, garantindo em casa o primeiro ponto da carreira na Fórmula 1. O Tour da Fórmula 1 2023 pelas Américas neste fim de ano continua. O próximo destino da categoria será o Grande Prêmio da Cidade do México. A etapa na América do Norte está prevista para os dias 27 a 29 de outubro, válida como a 19ª rodada da temporada. Restam apenas 4 corridas para o fim da temporada. JD1 no ar, direto de Brasília. O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria o Prêmio Maria Glória de Jornalismo, a ser concedido pela Casa anualmente. O repórter Antônio Vital tem os detalhes. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui o Prêmio Glória Maria de Jornalismo, uma homenagem à jornalista que morreu em fevereiro, aos 73 anos, mais de 50 dos quais dedicados à cobertura de grandes eventos, reportagens e apresentação de programas da televisão. O prêmio, uma medalha, será concedido todos os anos pela Câmara em sessão solene, sempre na segunda quinzena de agosto. O nome do vencedor ou da vencedora será escolhido pelos integrantes da mesa diretora da Casa, após indicação dos líderes dos diversos partidos. Ao apresentar o projeto, o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro,
definiu que o prêmio será concedido à pessoa que merecer especial destaque no jornalismo brasileiro por seus trabalhos ou ações. Além da trajetória de sucesso de Glória Maria na TV, Áureo Ribeiro justificou a homenagem com o pioneirismo da jornalista em outra área, o combate ao racismo. Primeira jornalista preta com destaque na televisão, Glória Maria também foi a primeira brasileira a usar a Lei Afonso Arinos, que proibiu a discriminação racial no Brasil, para denunciar ofensas que recebia de telespectadores. A homenagem foi aprovada por unanimidade pelo plenário. A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, lembrou o exemplo de Glória Maria para as crianças negras. Cada criança negra que olhava para a televisão e se via representada num Brasil tão marcado pelo racismo também está sendo homenageada com homenagem justíssima à primeira mulher negra jornalista a se destacar na televisão. A relatora da proposta, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, destacou ainda o pioneirismo de Glória Maria em grandes coberturas jornalísticas. O projeto enaltece com razão a pessoa e o profissionalismo de Glória Maria, que fez diversas coberturas como pioneira no jornalismo, tanto entrevistando presidentes da República, do Brasil, dos Estados Unidos, como na cobertura da Guerra das Malvinas. Uma mulher na cobertura da guerra teve um grande significado. Uma pioneira, uma mulher negra à frente do seu tempo em todos os sentidos. Depois de aprovado pelo plenário, o projeto que institui o Prêmio Glória Maria de Jornalismo foi promulgado pela Câmara, ou seja, já está em vigor. De Brasília, Antônio Vital. O plenário da Câmara aprovou também a adesão do Brasil como membro associado do maior laboratório de pesquisa de física do mundo. A reportagem é de Marcelo Lacher. A Câmara dos Deputados aprovou 2 acordos internacionais que permitem ao Brasil se tornar membro associado de um dos maiores laboratórios de pesquisa em física de altas energias e física de partículas do mundo, o CERN. CERN é a sigla pela qual é conhecida a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, um laboratório localizado na fronteira da França com a Suíça, perto de Genebra. É onde fica o maior acelerador de partículas do mundo, usado para pesquisa sobre a estrutura do átomo e os modelos de física que explicam a origem do universo. Este acelerador de partículas, chamado de Grande Colisor de Hadrons, ou LHC, é uma estrutura em forma de anel com 27 km de extensão, localizado num túnel a 100 metros de profundidade e que custou 9 bilhões de dólares. Os 2 tratados aprovados pelo plenário da Câmara são necessários para que o Brasil faça parte do projeto. Um deles contém o texto do Protocolo de Privilégios e Imunidades entre o Brasil e o CERN, documento que define o tratamento a ser dado pelo Brasil à entidade. O texto define o CERN como entidade com personalidade jurídica internacional, com imunidade de jurisdição, ou seja, ele não pode ser processado pela justiça brasileira. O mesmo tratamento é estendido a seus bens e ativos, bem como seus representantes, assim como ocorre com outras organizações internacionais. O segundo acordo é a adesão propriamente dita do Brasil como membro associado. A partir daí, os pesquisadores e empresas brasileiras terão acesso ao laboratório, e as possibilidades de aplicação são muitas, entre as quais o desenvolvimento de novos materiais úteis para a indústria 4.0, o setor aeroespacial, além de outras aplicações, inclusive na saúde. Todas as maiores economias da União Europeia são membros do CERN, além do Reino Unido e da Suíça. Entre os países associados estão a Índia, Paquistão e Turquia. São 23 países membros, 10 associados e 6 observadores. O Brasil será o primeiro país do continente americano a ter o status de associado à CERN. A aprovação dos 2 acordos foi comemorada pelo deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro. Esse acordo é muito proveitoso para o Brasil, porque nós estaremos sendo considerados país membro desse laboratório, que é o maior laboratório de física do planeta. E lembrando que temos muitos pesquisadores, muitos estudiosos, muitos alunos que saem do Brasil e que vão fazer o seu estudo lá em Genebra. O Brasil será o primeiro país do continente americano a ter o status de associado à CERN. O status do Brasil como membro associado permite que empresas brasileiras atuem como fornecedores de produtos e serviços para a CERN, um mercado anual de 2,5 bilhões de reais. Mas, para isso, o Brasil terá de colaborar com cerca de 65 milhões de dólares por ano, 10% do que paga um país que é membro efetivo do laboratório. Os 2 acordos que permitem ao Brasil se tornar membro associado da CERN, como é conhecida a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, seguiram para análise do Senado. De Brasília, Marcelo Larcher.
Termina aqui o JD1 no ar de hoje, segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023. Com a apresentação minha, Wesley Paiva, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias, em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente a edição de hoje em podcast ou acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma boa segunda e excelente semana a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Transformando vidas. Transformando vidas.